Existe uma pergunta desconfortável que quase ninguém tem coragem de fazer a si mesmo. E se a pessoa que sorri para você, que diz torcer pelo seu sucesso, na verdade, estiver competindo em silêncio? Não de forma declarada, não de maneira explícita, mas nos detalhes, nos olhares que demoram meio segundo a mais, nas comparações disfarçadas de elogio, no que bom que soa estranho. A competição silenciosa não faz barulho, não bate a porta, não avisa que chegou. Ela se instala. E quando você percebe, já está duvidando de si, medindo suas conquistas, sentindo um peso invisível em relações que antes pareciam leves. Você já sentiu que alguém próximo muda de postura quando você cresce, minimiza suas vitórias ou parece sutilmente desconfortável com o seu avanço? Este conteúdo é para você. Hoje vamos analisar, de forma racional e objetiva, os 7 sinais claros de que alguém próximo pode estar competindo com você. Em silêncio, mais importante, como identificar isso sem paranoia, sem dramatização e sem romper vínculos de maneira impulsiva. Porque entender o comportamento humano não é sobre acusar, é sobre enxergar padrões. E a partir deles, proteger sua energia, suas decisões e sua trajetória. Fique até o final, porque o último sinal é o mais sutil e o mais revelador. Deixa eu te colocar numa cena comum. Você se esforça por meses, estuda, trabalha, se dedica em silêncio. Aí finalmente acontece. Uma promoção, projeto que dá certo, corpo mais saudável, um dinheiro que começa a entrar. Você compartilha com alguém próximo. A pessoa sorri, diz que incrível. Parabéns mesmo. Mas logo depois vem um detalhe. Eu também tô com umas ideias grandes aí, ou então legal. Mas cuidado para não se iludir. Não é o que foi dito. É como foi dito. O clima muda quase imperceptivelmente. O ar fica mais denso. Você sente, mas não sabe explicar. Esse é o tipo de coisa que a gente costuma ignorar porque parece pequeno. Só que o comportamento humano não se revela nas grandes declarações. Ele aparece nos microgestos, no meio segundo de silêncio antes da resposta, no olhar que desvia, no comentário que puxa sua conquista para uma comparação. Existe um mecanismo psicológico muito antigo aí. Quando alguém próximo vê você crescer, isso pode ativar uma sensação interna de não ameaça física, mas simbólica. Status, valor, lugar no grupo. Se, inconscientemente, essa pessoa usava você como referência de equilíbrio menos alguém no mesmo nível, o seu avanço quebra essa estabilidade. E, quando a identidade de alguém é frágil, qualquer mudança externa vira um terremoto interno. Em vez de lidar com o próprio desconforto, o cérebro faz algo mais fácil. Transforma a admiração em competição. Só que não é uma competição declarada. É silenciosa, disfarçada. Ela começa com pequenas equiparações. Você fala da sua conquista. A pessoa rapidamente conta algo dela. Você compartilha uma meta. Ela responde com outra maior. Parece coincidência. Mas, quando vira padrão, já não é mais. E aqui está o ponto que quase ninguém percebe. Quem compete em silêncio raramente sabe que está competindo. Muitas vezes, essa pessoa realmente acredita que está apenas se motivando junto. Só que no fundo, existe uma comparação constante, rodando como um aplicativo aberto em segundo plano. E comparação constante desgasta. Você começa a medir o que compartilha. Começa a reduzir o brilho da própria vitória para não incomodar. Já percebeu isso? Aquela sensação de precisar se diminuir para manter a harmonia, isso é um sinal forte de que existe uma tensão invisível na relação. Porque quando a admiração é genuína, ela expande. Quando é competição, ela contrai. E o mais curioso, essa sombra quase sempre vem acompanhada de algo ainda mais sutil. A necessidade constante de te colocar lado a lado, como se cada passo seu precisasse de um contraponto imediato. E é exatamente aí que a dinâmica começa a ficar mais evidente. Agora, presta atenção nisso, porque aqui a coisa fica mais sutil ainda. Não é mais o elogio estranho, é a piada recorrente. Aquela frase que vem rindo, mas sempre na mesma direção. Você começa a evoluir menos, muda hábitos, melhora a postura, ganha mais dinheiro.
aprende a se posicionar melhor e de repente surgem comentários como "e tá diferente agora, hein?" Ou "olha ele famoso, tudo com risada, tudo leve." Só que não é tão leve assim. Existe um padrão psicológico muito estudado na dinâmica social. Quando alguém se sente ameaçado, tenta reduzir a diferença simbólica através da desqualificação sutil. Não é um ataque direto. É uma mini regulação social. É como se a pessoa estivesse dizendo, sem dizer, volta para o lugar onde eu me sinto confortável. E o curioso é que isso quase sempre aparece disfarçado de humor. Porque o humor dá proteção. Se você questiona, a resposta já vem pronta. Nossa, não pode brincar? E pronto, você vira o exagerado da história. Mas vamos ser honestos. Quando a brincadeira sempre aponta para o mesmo ponto, sua mudança, seu crescimento, sua nova postura, não é coincidência. É comparação constante mascarada de descontração. O cérebro humano é extremamente sensível à hierarquia. Em qualquer grupo menos amigos, família, trabalho, existe uma organização invisível de status. Quando alguém começa a subir, mesmo que seja só na própria vida, isso altera o equilíbrio, e nem todo mundo lida bem com essa alteração. Já percebeu como algumas pessoas parecem medir cada passo seu? Se você começa a academia, elas comentam. Se você estuda mais, comentam. Se você fica mais reservado, comentam. Não é curiosidade, é monitoramento. E aqui entra uma parte importante. Isso não significa que a pessoa te odeia. Às vezes, ela só não conseguiu acompanhar o próprio crescimento na mesma velocidade. Só que, em vez de usar você como inspiração, usa como régua. E viver se medindo pelo outro gera frustração. A questão é, como isso te afeta? Aos poucos, você começa a se policiar. Pensa 2 vezes antes de compartilhar algo bom. Diminui o entusiasmo. Ajusta o tom para não parecer metido. E quando você começa a encolher para caber na zona de conforto de alguém, a relação deixou de ser parceria e virou disputa silenciosa. E o mais delicado, esse tipo de dinâmica não fica só nas palavras. Ela começa a influenciar a energia quando você enfrenta dificuldades. Porque aí, a reação revela algo que nenhuma piada consegue esconder. Existe um momento que revela tudo. Não é quando você está no topo, é quando você tropeça. Presta atenção. Quando algo dá errado na sua vida, menos um projeto que falha, um relacionamento que termina, uma meta que não se cumpre, menos como essa pessoa reage, ela realmente fortalece. Ou existe um microsegundo de alívio ali. Não é algo escancarado. Ninguém vai dizer, ainda bem que você caiu. Mas às vezes, vem um eu sabia sutil. Ou um conselho rápido demais, quase apressado, como se estivesse confirmando uma previsão antiga. E curiosamente, o interesse aumenta quando você está vulnerável. Mensagens aparecem, conversas fluem, a presença fica mais constante. Agora compara com quando você está vencendo, quando as coisas estão fluindo, quando você está confiante, o entusiasmo é o mesmo, a energia é igual. Psicologicamente, algumas relações se estruturam em torno de equilíbrio de poder emocional. Enquanto você está no mesmo nível, ou um pouco abaixo, menos a conexão parece estável. Mas quando você começa a avançar demais, a dinâmica se inclina, e nem todo mundo está preparado para lidar com a sensação de ficar para trás. É duro admitir isso, mas para algumas pessoas, seu fracasso restaura uma sensação de igualdade. Não porque elas te odeiem, às vezes é insegurança pura. Se comparar o tempo todo gera ansiedade. E ver você cair traz um alívio silencioso. Estamos no mesmo lugar de novo. Esse é um dos sinais mais delicados de competição silenciosa, porque ele mexe com algo profundo, a necessidade humana de pertencimento e validação. Estudos em psicologia social mostram que nosso cérebro reage à perda de status quase como reage à dor física. Então, quando alguém próximo sente que está perdendo espaço simbólico na própria percepção, pode, inconscientemente, menos buscar qualquer evento que reequilibre isso. E aqui entra a parte prática. Não é sobre sair cortando relações, é sobre observar padrões. Pergunte a si mesmo:
Essa pessoa vibra genuinamente com minhas vitórias ou só se conecta comigo quando estou frágil? Existe constância no apoio ou ele oscila conforme minha posição? Quando você começa a notar que sua queda gera proximidade e sua ascensão gera distância, algo precisa ser encarado com maturidade. Relações saudáveis suportam crescimento. Elas não dependem da sua limitação para sobreviver. E talvez o ponto mais desconfortável seja esse. Às vezes, a competição não é declarada, porque nem quem compete percebe que está fazendo isso, o que torna os próximos sinais ainda mais silenciosos e muito mais difíceis de ignorar quando você aprende a enxergar. Existem competições que são anunciadas, elas têm regras claras, adversários definidos, começo e fim. Mas a mais perigosa é aquela que acontece em silêncio. Ela não avisa, não se declara, não assume o próprio nome. Ela se infiltra nas entrelinhas dos elogios, nas piadas repetidas, nas comparações disfarçadas e principalmente nas reações que você cria ou quando você cresce. Primeiro vem o elogio com um leve desconforto no ar. Depois, as brincadeiras constantes que sempre apontam para sua mudança. Em seguida, a energia que oscila conforme sua posição. Entusiasmo morno quando você vence. Presença mais intensa quando você tropeça. Separados, esses sinais parecem pequenos. Juntos, formam um padrão. E comportamento humano é sobre padrões. Quando alguém próximo começa a medir o próprio valor pela sua régua, a relação deixa de ser parceria e vira disputa invisível. Não é necessariamente maldade. Muitas vezes é insegurança. É identidade frágil tentando se proteger. É medo de perder passo. Mas, independentemente da intenção, o efeito é o mesmo. Você começa a se diminuir para manter a paz. E esse é o ponto mais perigoso de todos. Se para preservar um vínculo, você precisa reduzir seu brilho, esconder conquistas ou frear sua evolução. A competição já está acontecendo menos, mesmo que nunca tenha sido declarada. Relações saudáveis suportam crescimento. Elas não dependem da sua estagnação para continuar existindo. Então a pergunta que fica é simples, mas exige coragem. Você está cercado por pessoas que celebram sua evolução, ou por pessoas que precisam que você permaneça no mesmo lugar? Observe. Não com paranoia, com lucidez, porque quando você aprende a identificar competição silenciosa, deixa de reagir emocionalmente e começa a agir estrategicamente. E no jogo da vida, não vence quem compete mais alto, vence quem entende o tabuleiro. Esse conteúdo fez sentido para você? Já deixa o like agora. Isso mostra que esse tipo de análise precisa continuar chegando a mais pessoas que talvez estejam vivendo exatamente essa situação, mas ainda não conseguiram colocar em palavras. Você quer entender melhor como funcionam essas dinâmicas invisíveis nos relacionamentos? Se inscreve no canal. Aqui a gente não fala de achismo, a gente fala de comportamento real, padrão psicológico e leitura estratégica das relações do dia. E eu quero saber de você, já percebeu algum desses sinais em alguém próximo? Ou quer que eu aprofunde em outro tema específico? Em berra silenciosa, manipulação emocional, linguagem corporal, jogos de poder, personalidade fria, traços narcisistas. Comenta aqui embaixo qual assunto você quer ver no próximo vídeo. E aproveita para assistir o vídeo que está aparecendo no card agora, porque ele complementa exatamente o que você viu hoje. A playlist completa sobre comportamento social também está disponível. Se você quer aprender a enxergar o que a maioria não percebe, começa por lá.